Durante toda a semana, entidades públicas e da sociedade civil organizada realizam atividades contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. As denúncias têm aumentado em todo o país. O Superior Tribunal de Justiça já julgou 1.825 casos de violência sexual contra menores. No ano passado, a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal recebeu mais de 137 mil denúncias sobre violação dos direitos humanos. Desse total, 80 mil envolviam pessoas com menos de 18 anos. E muitos desses casos foram parar no STJ. Em uma decisão, a quinta turma negou o pedido de habeas corpus a um homem condenado por estuprar 2 menores, um deles de apenas 12 anos de idade. De acordo com a denúncia, ele ainda oferecia dinheiro às crianças para que elas não contassem nada a ninguém. E, em outro julgamento, os ministros condenaram um homem de 25 anos por abusar sexualmente de uma garota desde que ela tinha 11 anos. A Justiça do Piauí tinha absolvido o réu sob o argumento de que as relações teriam sido consentidas pela criança. Para o STJ, é preciso combater esse tipo de crime e a sociedade pode ajudar. É só ligar para o Disque 100, canal de comunicação da Secretaria de Direitos Humanos, e fazer a denúncia. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar. Bom, como vimos aí, nesta semana se lembra o Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um tema que ainda desperta muita preocupação por conta dos números que ainda são alarmantes. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado criminalista Amaury Andrade. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quais tipos de violência as crianças e adolescentes são mais vulneráveis? Bem, nós temos tipificação prevista tanto no Código Penal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos ali a partir do artigo 240, 241 do Estatuto. E no Código Penal, no artigo 217, 218, onde ali traz a previsão expressa, com o advento da Lei 2015, do estupro de vulnerável e outro tipo de exploração sexual contra a criança. Geralmente, quem são os autores desse tipo de crime? Bem, os autores são pessoas mais no seio familiar, que tem um vínculo familiar, padrasto, pai, irmão, né? E geralmente são crimes cometidos contra a vítima criança do sexo feminino. Embora o Código Penal prevê que há a possibilidade do estupro ocorrer de uma mulher para uma criança do sexo masculino, mas de forma bastante recorrente, é mais vinculada à criança do sexo masculino. Estupro de vulnerável é um crime hediondo? Estupro de vulnerável é um crime hediondo, previsto no artigo 217-A do Código Penal. É um crime que tem uma previsão de pena de 8 a 15 anos. Uma vez o sujeito cometendo esse delito e sendo condenado, cumprirá um regime inicialmente fechado. Inclusive, não temos nem jurisprudência que possa dizer o contrário. Então, a pessoa que cometeu esse crime sofrerá as penas e o endurecimento do crime hediondo, da lei do crime hediondo, a lei 8.072. Dentre essas agressões, esses crimes que podem ocorrer contra crianças e adolescentes, está a pedofilia, né? O que diferencia a pedofilia dos outros tipos de crime? O que é a pedofilia e como ela é identificada mais facilmente? Muito bem. A pedofilia ela está mais vinculada à utilização de materiais que envolvam criança e adolescente. Por exemplo, fotografar, reproduzir vídeos, ter fotos, montagem de fotos. Então, essa previsão da pedofilia está expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o crime de estupro de vulnerável está mais vinculado aqui ao contato em si, o ato libidinoso ou a conjunção carnal em si. Já a pedofilia está vinculada a materiais que são veiculados, que são fabricados, que são manuseados pelos pedófilos. A pena para pedófilo é dura também? Já não é tão dura como acontece no estupro de vulnerável. As penas elas variam. Por quê? Porque o estupro de vulnerável a pedofilia está expressa no 240, 241, 241A, B, C e D do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a depender dessa conduta, desse manuseio desse material, a pena ela modifica, mas não é uma pena tão dura como do estupro de vulnerável no Código Penal, que chega a ser hediondo.
Doutor, nesse caso depende muito, para se identificar esse tipo de crime, da denúncia de pessoas que porventura vejam isso na internet, né? Um meio muito comum de cometer esse tipo de crime. Perfeitamente. É um crime que ocorre muito na calada, né? As pessoas que cometem esses crimes, elas são muito discretas, né? Então, uma vez que alguém consiga identificar, alguém consiga ver um ato estranho nesse adulto que está manuseando esse tipo de material, tem que fazer, de fato, uma denúncia no Disque Denúncia, no Disque 100, que cai diretamente no Departamento de Direitos Humanos, que é vinculado ao órgão responsável para a proteção das crianças e adolescentes. E a pessoa não é identificada. Ela é identificada a partir do momento em que há uma denúncia e que há uma investigação bem apurada, e é possível sim chegar até esse criminoso, através de computadores, da rede mundial, isso é bem possível. A própria Polícia Federal, que é a polícia que investiga quando há realmente utilização de meios em computadores e rede de computadores, a Polícia Federal ela tem todos os meios para chegar até esse aliciador, até esse pedófilo. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho pro senhor. Ok. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a falar com a advogada Mauri Andrade sobre o combate ao crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. Doutora, a gente já falou da pedofilia, já falou também do estupro de vulnerável, né? Quais são as outras formas mais comuns de se haver essa exploração sexual de crianças e adolescentes? Bem, o aliciamento, o aliciamento à prostituição. Infelizmente, ocorre de adultos, né, aliciar a criança para que ali ela possa praticar o ato de prostituição. E isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241-D, e no momento em que o adulto chama essa criança, oferece algum benefício para essa criança, ali praticar atos sexuais em proveito de uma satisfação pecuniária, e aí acaba incorrendo nesse crime. Porque é um crime, né, aliciar a criança, e é um crime muito comum no Brasil ainda, né, que fica escondido. Perfeitamente. Essas crianças exploradas, elas geralmente não ficam em prostíbulos, né, em lugares à vista, né? São geralmente crianças que são aliciadas e ali praticam atos sexuais por intermédio de um adulto, mas de forma na calada, né? Na calada da noite, na calada do dia, mas em lugares mais reservados. Nesse caso, qual é o canal de denúncia? Bem, o canal de denúncia é o Disque Denúncia 100, né, que está vinculado aos direitos humanos, e no próprio direitos humanos eles já passam a ligação para o lugar onde faz a denúncia das explorações sexuais contra essas crianças e adolescentes. Doutora, a ligação para o Disque 100 é anônima? A pessoa fica protegida, por exemplo? Ela pode fazer a denúncia sem sabendo que ela não vai ser identificada, não vai correr nenhum tipo de risco? Isso, ela é anônima, a pessoa pode ser protegida porque justamente no cartel desses grandes aliciadores há criminosos, né, que têm poderes de prejudicar um terceiro. Então, geralmente os dados dessa pessoa têm mais alto sigilo. Tem alguma diferença quanto à prescrição de crimes cometidos em relação a crianças e adolescentes, comparado com crimes cometidos contra adultos? Bem, o Código Penal, com o advento da Lei 2015, tratou de inserir o artigo 217-A, onde ali traz a previsão do crime de estupro de vulnerável. Quem é considerado vulnerável? Vulnerável é aquele menor de 14 anos de idade, seja homem ou mulher, seja criança, né, uma criança do sexo masculino ou feminino, e o Código Penal trouxe essa proteção. Já o adolescente, que já está acima de 14 anos e menor de 18, já tem uma proteção maior no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já o Código Penal já não tem tanta tipificação para esse tipo de protetores, né, as pessoas que precisam ser protegidas, na verdade. Então, existe a diferença entre o Código Penal no estupro de vulnerável, que é abaixo de 14, e acima de 14 no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a gente encerrar essa nossa conversa, doutor, qual a importância dessa semana, desse dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes? Bem, a importância é no sentido de conscientizar a sociedade, a denunciar, usar esse meio, esse canal de denúncia que é o Disque 100,
para denunciar as pessoas que estão abusando de crianças, percebendo comportamentos estranhos dentro do próprio lar, dentro da própria sociedade, e assim proteger esse bem jurídico, que é a dignidade da criança e do adolescente, que são pessoas que são vulneráveis e relativamente vulneráveis. Então é essa proteção que se dá. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com a Mauri Andrade, que é advogado criminalista, e conversou com a gente a respeito dessa semana de prevenção, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Obrigada. Sempre à disposição. Até uma próxima.